Olá, meus grandes amigos, tudo bem com vocês? Terceiro ano, vamos para mais uma aula da nossa maravilhosa língua portuguesa. Antes de mais nada, quero cumprimentá-los, quero cumprimentar a equipe, cumprimentar a minha amiga Fran, que está aqui nos ajudando. Pessoal, antes de nós começarmos a aula, sempre devemos alertá-los de que vocês devem realizar aquelas atividades obrigatórias lá no Google Classroom, para você ganhar presença, notem, enfim, para você marcar que você está lá assistindo às aulas. Se você tiver alguma dúvida, converse com o professor ali que ele vai te ajudar. Se por algum motivo você não tem acesso ao Google Classroom, vá até a escola. Eles vão oferecer o material para você, resolva e devolva para lá, para você também marcar presença. Show de bola? Vamos ver hoje o que, meus amigos, na nossa aula. Quais são os objetivos? Vamos diferenciar os gêneros narrativos, né? São diversos, um número muito grande de gêneros narrativos. Especificamente hoje nós vamos falar da crônica, certo? Estudar as características dela. Vamos entender a linguagem utilizada pelo cronista, vamos diferenciar argumentos pessoais naquelas informações, ok? Vamos aprender um pouco mais sobre elementos conectivos dentro de um texto, muito importante isso. Para falarmos de crônica, né, devemos pensar quais do gênero crônica, nós temos vários. Conto, por exemplo, é uma narração, epopeia, fábula, futebol, novela. Crônica também. Na verdade, nós temos dois tipos de crônicas, a narrativa e temos também uma outra mais crítica, argumentativa. Mas a crônica basicamente se baseia na narração, certo? Então, o texto narrativo, precisamos relembrar do que ele fala, baseia-se na ação, lembre-se, existe um enredo em uma história, né? Apresenta uma determinada estrutura e seus elementos incluem narrador, enredo, espaço, personagens, espaço e tempo. Características da narração, certo? Vamos falar hoje de uma crônica deste autor, Arthur de Azevedo, irmão de Aloysio de Azevedo, né? Vamos ler a crônica escrita há mais de 100 anos por esse jornalista e teatrólogo, muito bom o trabalho dele, né? Ele fez para o jornal carioca O País. Neste texto, ele irá falar sobre a ortografia da língua portuguesa, coisa que eu amo. Vamos ler o texto então. Tenho diante dos olhos uma carta em que me perguntam o que penso da questão ortográfica. Não sei por que não me perguntam o que penso também do último eclipse do Sol ou da candidatura do general Taft à presidência dos Estados Unidos. Tenho medo que me pelo das questões gramaticais e é por isso que passo de largo quando brigam dois gramáticos. Ele não gosta de entrar nesse tema. Se brigam três, não saio de casa. Vamos para a atividade 1, meus amigos, para ver se consigamos entender algumas partes deste texto aqui. Tenho diante dos olhos uma carta em que me perguntam o que penso da questão ortográfica. Não sei por que não me perguntam o que penso também do último eclipse do Sol ou da candidatura do general Taft à presidência dos Estados Unidos. Sobre o primeiro parágrafo, responda. Qual é o sentimento, a letra A, né? Qual é o sentimento expresso pelo cronista acerca do conteúdo da carta? Justifique sua resposta. Então, por favor, responda e já voltamos.
Conseguiram, meus amigos? Vamos lá? Então vejamos. Ó, tenho diante dos olhos uma carta em que me perguntam o que penso da questão ortográfica. Essa é a pergunta que foi feita ao Arthur de Azevedo. Não sei por que não me perguntam o que penso também do último eclipse do Sol ou da candidatura do general Taft à presidência dos Estados Unidos. Sobre o primeiro parágrafo, o que quero que vocês entendam. Qual é o sentimento expresso pelo cronista aqui acerca do conteúdo da carta? O que ele tem? Repare que ele está se distanciando, ele não quer discutir a respeito desse tema. Então, o que ele faz? É uma renúncia. Ele renuncia a essa discussão. O cronista se questiona por que não lhe perguntam sobre qualquer outro tema, sobre qualquer outro assunto. E sugere que aceitaria qualquer outro, que não falar de ortografia. Entenderam? Então, ele já expressa exatamente isso nesse primeiro parágrafo. Vamos continuar na leitura. Aqui, há tempos, o Dr. Fausto Maldonado publicou em Carangola uma interessante brochura intitulada Ortografia Portuguesa e mandou-me um exemplar, acompanhado de uma carta, dizendo-me que no prefácio da segunda edição responderia a minha crítica. Tanto bastou para que eu não escrevesse nada sobre o livrinho, que, aliás, me proporcionou algumas horas de prazer intelectual. Nada. Com gramáticos não quero eu brigas, ele quer se afastar desse assunto. Nunca me hei de esquecer da célebre questão faz ou fazem, né? Que há uns 30 anos ou mais se agitou no Maranhão, a terra em que os gramáticos mais proliferam. Ele quer dizer que no Maranhão tem muito gramático que debate muito a respeito disso. Lembrou-se alguém de perguntar, como se deve dizer fazem hoje 2 anos ou faz hoje 2 anos? Essa questão que os gramáticos muito debatem. Né? Apareceram 20 respostas contraditórias. Uns opinavam por fazem, outros por faz. Estes são os últimos, né? Afirmavam que se podiam empregar ambas as formas. Aqueles, que ficaram lá para trás, opinavam que nenhuma delas era correta. Ele está falando, estes que debatem, que gostam do faz e os outros fazem, então ele fez essa questão de ordenamento no texto dele. Vamos para a atividade 2 agora, meus amigos, vamos tentar entender o que o nosso autor escreveu aqui. Lembrou-se alguém de perguntar, como se deve dizer fazem hoje 2 anos ou faz hoje 2 anos? A questão, o debate em si da crônica. De acordo com a expressão em destaque, o cronista acha o debate sobre esse assunto necessário? O que vocês acham? Então, respondam e daqui a pouco a gente volta aqui para corrigir. Vamos lá, meus amigos? Vejamos. Então, lembrou-se alguém de perguntar, como se deve dizer,
essa questão é contemporânea, por isso que crônica ela quer dizer cotidiano e é contemporânea. Tudo que está em debate atualmente, ela faz uso. Todo mundo diz faz em 2 anos ou faz hoje 2 anos. De acordo com essa expressão aqui em destaque, o cronista acha esse debate necessário? O que vocês acham? Não. Tanto é que, olha só, quando alguém diz, se alguém está contando uma história, se você participa de alguma discussão, daí alguém fala assim, ó, lembro-me daquele assunto. É um assunto que está sendo escapado, ele fugia, certo? Então, a gente faz questão de relembrar. Para ele, não é nenhum momento, ele reforça a noção de que o autor considera o debate desnecessário para ele. Ele vem falando desde o início da crônica que ele quer se distanciar disso. Vamos continuar a nossa leitura. Essa diversidade de opiniões deu lugar a uma discussão que durou longos meses. A princípio, nenhum dos contendores aqueles que estão em contenda, não necessariamente um debate, debate pode ser sim, mas não uma briga violenta, mas um debate já é uma contenda. Saiu do terreno da urbanidade, contendores saiu do terreno da urbanidade da boa educação, mas não tardaram as invectivas, duestos e finalmente as injúrias. São sinônimos. Invectivas, duestas, quer dizer confronto, esse sinônimo de confronto e injúria, certo? Imaginem se tratasse de uma questão como a da reforma ortográfica. Entretanto, aqui uma contradição, reconhecendo, embora a conveniência de simplificar e uniformizar a ortografia portuguesa, não faço pessoalmente questão de sistema. Ele não se preocupa com sistemática. Desde que eu entenda o que está grafado e haja boa sintaxe, o resto pouco me importa. Tanto me faz o F como o PH. A simplificação ortográfica obedece a uma lei fatal da natureza. A lei do menor esforço, que tende a simplificar todas as coisas. Tempo virá em que, quer queiram, quer não queiram, todas as palavras serão representadas pelo menor número possível de letras e sinais. É o que tem acontecido também na internet. O você está se transformando em VC, lei do menor esforço. Vamos para o nosso primeiro quiz, meus amigos. Releia estes trechos. Tenho medo que me pelo. Cuidado, não é pelo, né? O verbo pelar, aquela questão de esquentar, ficar quente. Nada. Pensando nas marcas que caracterizam o registro da linguagem formal e informal, as passagens acima se aproximam de qual dos dois extremos? Formalidade ou informalidade? Então vamos responder, daqui a pouco a gente volta para corrigir. Vamos lá, meus amigos? Conseguiram? Aqui, ó, o que nós temos? Tenho medo que me pelo. Tem uma característica da... O que, meus amigos? Informalidade. Tenho medo que... É muito comum nós falarmos assim, né? Cuidado, a crônica é muito comum, a informalidade, certo?
Falando dela ainda, da crônica, ó, entre as principais características da crônica, é possível destacar a linguagem simples, acabamos de falar, né, e objetiva. O texto vai direto ao ponto. E o texto é curto, ele conta uma narrativa e muitas vezes a crônica, quando ela for também argumentativa, ela pode apresentar a tese e opinião ali, mas tem que ser rápida. Além de se tratar de uma abordagem que geralmente retrata temas contemporâneos. Na crônica, isso aqui é muito importante, meus amigos, contemporaneidade, ok? Ó, em seu eixo temático, é um texto que retrata acontecimentos do cotidiano, sempre com caráter crítico. Até eu diria, nem sempre, esse sempre até fica um pouco pesado. Existem as crônicas narrativas somente. Crítico, ele vai apresentar opinião, né, sobre comportamentos sociais, leis, instituições, etc. É um gênero textual que passeia entre o jornalístico e o literário, certo? O literário dele só é uma narrativa. Se ele for jornalístico, ele é mais crítico, certo? Trazendo temas reais trabalhados de forma mais subjetiva. A crônica é um gênero que chama a atenção pelo seu tom mais leve, muitas vezes irônico. A crônica tem ironia e humor também, prendendo a atenção do leitor por contar história de forma rápida e sem grandes detalhamentos. Vamos para a atividade 3, meus amigos. Ó, uma das principais características da crônica é retratar, geralmente, temas contemporâneos. A crônica lida foi escrita há mais de 100 anos, acabamos de ver. Você acredita que o tema abordado é atual? O que vocês acham? Então justifique a sua resposta. Ó, esse debate que o cronista nos trouxe é atual? Respondam, por favor. Vamos lá, meus amigos? Vejamos. Então, o que vocês acham? Este tema é atual? O que vocês acham? Sim, meus amigos, ó, ele inclusive foi debate da própria reforma ortográfica, ela começou lá na década de 90, se estendeu até 2000
esses tempos, 2012. Então, é um tema atual. O que ele falou há 100 anos, repare que ainda os temas são atuais. Isso é uma característica da crônica, certo? Ó, embora tenha sido escrita há mais de 100 anos, ela apresenta as questões ortográficas que fazem parte do nosso cotidiano. Essa discussão é até hoje. Fazem 2 anos ou faz 2 anos, até hoje as pessoas questionam muito. Né? Recentemente tivemos discussão sobre isso na reforma ortográfica. Vamos falar de figuras de linguagem agora, meus amigos. Ó, o que é figura de linguagem? Quando eu quero retratar algo que é abstrato, eu não conseguirei com palavras substantivas em seu sentido literal. Eu preciso lançar uma artimanha. As figuras de linguagem retratam isso. Então, quando eu tenho alguma coisa abstrata, eu posso usar a figura de linguagem para retratar aquilo que é mais concreto, certo? As figuras de linguagem exprimem o quê? Ó? Recursos expressivos empregados para gerar efeitos nos discursos, ampliando a ideia que se pretende passar e que não seria possível com o uso restrito e literal das palavras que eu acabei de falar. Esses recursos podem dar o efeito de exagero, ausência, similaridade, lirismo ou estranheza, priorizando a alteração da construção de sentenças ou a semântica, o significado, ou a sonoridade. Então, as figuras de linguagem têm esse trato, né? De semântica, significado, de sons, aquelas figuras de linguagem trabalham sons, semântica, sintaxe, daqui a pouco nós veremos. Mas eu quero que vocês entendam, as figuras de linguagem é um recurso linguístico que nós temos para trabalhar com as palavras quando são muito difíceis de serem tratadas de forma literal. Essa é a ideia. Vamos ver as figuras de linguagem. Existem figuras de linguagem semântica e de pensamento. As de palavra ou semântica, elas estão tratadas com o significado, aquilo que o significado é mais forte. Por exemplo, temos metáfora, vocês conhecem muito bem a metáfora, é aquela em que não existe termo de comparação. Diferente da comparação, a metáfora e a comparação são muito próximas. A diferença é que na comparação eu tenho sim um termo que compara. Por exemplo, eu falo assim para vocês, ele é um touro, metáfora, ele é como um touro, comparação. Então, temos a metonímia, o todo pela parte, a parte pelo todo, o autor pela obra. Lembram disso? Catacrese. Catacrese é quando eu tenho um elemento que se parece com alguma outra coisa, por exemplo, a xícara, eu tenho aquela asa, não parece uma asa, a gente chama asa da xícara, isso é metonímia. Por exemplo, braço nosso. Existe o mar, substantivo próprio, mas existe o braço do mar. Sinestesia, mistura de sons de sentidos, por exemplo, tato, paladar, olfato, ouvido, audição, tudo isso, essa mistura de sentimentos ali. Perífrase. Perífrase é o apelido de coisas. Por exemplo, Terra da Garoa, São Paulo. Existe também a antonomásia, que é o apelido das pessoas. Por exemplo, digamos, Pelé, rei do futebol. Rei do futebol é o antonomásia. Só para compararmos, perífrase é apelido de coisas. Figuras de pensamento. Trabalham o pensamento agora. Hipérbole, aquilo que é exagerado. Por exemplo, estou morrendo de fome. Eufemismo é quando eu quero aliviar uma notícia ruim, por exemplo, ele morreu, eu não falo assim, eu falo ele descansou. Né? Litote é quando eu quero dizer algo, mas eu digo algo de forma negativa, para dizer algo, para afirmar. Por exemplo, eu falo para vocês assim, ela não canta mal. Eu quero dizer que ela canta bem, mas eu usei a forma negativa para expressar a afirmação. Ironia, quando eu quero dizer algo de forma irônica, por exemplo, alunos foram mal na prova, eu falo, vocês foram muito bem, estou ironizando. Personificação, quando eu personifico algo em formas humanas, por exemplo, algo que é inanimado, eu transformo uma ação como se fosse uma ação humana. Antítese, ideias contrárias, amigo e inimigo. Paradoxo, paradoxo é uma forma de antítese, só que o paradoxo são contrariedades absurdas, certo? Por exemplo, ferida que dói não se sente. Como pode uma ferida doer e não se sentir? É absurdo. Gradação, quando eu posso elevar as palavras de forma aumentativa ou diminutiva. Apóstrofe, apóstrofe é quando eu uso algo, por exemplo, chamativo, eu chamo um vocativo, eu chamo alguém para conversa. Então, apóstrofe para aquilo que estou falando, para chamar alguém. Vamos lá. Figuras de sintaxe de construção agora. Interfere na estrutura gramatical, por exemplo, elipse, quando eu escondo algo. Zeugma, zeugma, escondo algo que já foi dito, certo? Hipérbato, inversão sintática. Polissíndeto, várias conjunções, vários síndetos. Por exemplo, ela fez isso e mais aquilo. Assíndeto, sem conjunção. Ela fez isso, sem o e.
Anacoluto. Anacoluto é um pouco parecido com o pleonasmo. Por exemplo, eu falo algo e deixo aquilo algo solto. As mulheres, não vivemos sem ela. As mulheres ficou solto, não ficou anacoluto. Pleonasmo. Pleonasmo é aquela ideia repetida de forma desnecessária. Existem os pleonasmos aceitáveis e aqueles que são não aceitáveis. Aqueles nós chamamos de viciosos. Silepse é de gênero, de número. Por exemplo, pronome de tratamento você ou vossa senhoria, a gente pode usar o tratamento ali, ó, usa o silepse para concordar com o gênero, o número de forma contrária. Ele está em segunda pessoa, eu uso em terceira. Anáfora, resgatar algo que ficou lá para trás. Por exemplo, ela fez isso, ela fez aquilo, vou resgatando o que foi dito lá para trás. Figuras de harmonia e som. Aliteração, por exemplo, chove chuva, chove sem parar. Olha só, esse som representa chuva. Paronomásia. Paronomásia também está representada, por exemplo, quando existem palavras que são parecidas. Parônimos, por exemplo, discente, docente, peão, peão. Essa ideia de palavras parecidas na frase. Assonância é parecida com a antonomásia, está relacionada ao som também. Ei, eu farei, direi, está repetindo o som. E a onomatopeia é quando representa os sons dos animais. Au, au, miau. Vamos para o nosso quiz, meus amigos. Analise o trecho a seguir e indique a alternativa que contém a figura linguagem correta aqui. Ó. Quando brigam dois gramáticos, certo? O que é? Metonímia ou hipérbole? Então eu peço que vocês façam lá, daqui a pouco a gente volta para corrigir. Vamos lá, meus amigos? Vejamos, então. Aqui, ó, o que nós temos? Quando brigam dois gramáticos. Opa, eu estou usando um hiperônimo para falar de um hipônimo, certo? A ideia já vem o quê? De quê? Metonímia mesmo. Hipérbole, acabei de falar a vocês, meus amigos, é aquela expressão exagerada. Estou morrendo de fome, eu exagero. Então, metonímia é quando eu troco o todo pela parte, a parte pelo todo, o autor pela obra, alguma coisa tem relação uma com a outra. Sentidos, ó, que temos algum tipo de ligação. Certo, meus amigos? Vejamos, agora que é a hora, nossa, maravilhosa, do Enem, questão do Enem, meus amigos, vamos lá. Ó, desabafo. Pessoal, quando vocês pegarem uma questão do Enem, o que vocês devem fazer? Se atentem, se apeguem a tudo que foi dito a vocês. O texto ali, todas as informações são necessárias. Já começamos pelo título, desabafo. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Que texto gostoso de ler, né? Bacana, muito legal, muito bem feita essa crônica. Vamos lá. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem. Opa, meus amigos, importante aqui. A linguagem tem funções, vocês devem ter escutado, mas é bom vocês gravarem, porque cai no Enem. Função emotiva, função fática, função conativa, lembram disso? Função metalinguística, função referencial. Vocês estão retratando porque é importante, caiu no Enem. Com o predomínio, entretanto, de uma sobre a outra, ou sobre as outras. Quer dizer, a linguagem pode ter funções, mas uma predominante. No fragmento da crônica Desabafo,
A função da linguagem predominante ele está falando aqui, ó, ele está falando para a gente, ele está afirmando, é predominantemente emotiva ou expressiva. O que é emotiva ou expressiva? Que as emoções, o autor está se mostrando como ele está naquele momento. Então a predominância, ele está falando, ele está chateado, ele está triste porque tem contas a pagar. Ele falou, não começa com uma crônicazinha, mas ele está mostrando o sentimento que ele tem. Ó, então vamos ver o nosso texto. Que assertivo vocês enxergam aqui. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código? Letra B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito? E C. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem? D. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais? E. O enunciador tem como objetivo principal, meus amigos, a manutenção da comunicação. O que vocês acham? Então, respondam e daqui a pouco eu volto para corrigir.
Meus amigos, vamos lá? Vocês conseguiram? Então eu falei para vocês das funções da linguagem e elas todas estão aqui. Meus amigos, a letra A diz o quê? O discurso do enunciador, sempre em uma comunicação nós temos os interlocutores, o enunciador e o receptor. Né? Tem como foco o próprio código. O próprio código aí a função é metalinguagem, meus amigos. Metalinguagem, esqueçam disso. B, a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Função emotiva, certo? Função expressiva. O interlocutor é o foco do enunciador na construção. Reparem, meus amigos, se a C estiver certo, ó, o interlocutor é o foco do enunciador, que é aquele que está escutando, o discurso do enunciador tem como foco o código. Vamos ver aqui, então, a metalinguística, aqui é a função emotiva, expressiva. Aqui, ó, o foco é o receptor, aqui é a função apelativa, conativa, né? Eu estou focando lá no receptor. A letra D, o referente é a função referencial, que se sobressai em relação às demais. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Se a C estiver certa, aí também está. Então eu já elimino essas duas. Por quê? Porque aqui o foco é o receptor. Então função conativa, função apelativa. Então eu elimino. A letra D, função referencial, que ela se apega ao texto. A preocupação é somente o texto. Função metalinguística, eu falo do código, um código falando de um código, um texto falando de um texto. Então não é. Então qual que sobrou, meus amigos? A única que sobra pra gente é a letra B. Porque a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que ele está falando. Os sentimentos, as emoções dele se sobressaem. Vocês entenderam? Então, meus amigos, o que nós vimos na aula de hoje? Estudamos as características de uma crônica. Lemos e interpretamos uma crônica de Arthur de Azevedo, irmão de Aloysio de Azevedo. Diferenciamos gêneros narrativos. Relembramos algumas figuras de linguagem e resolvemos uma questão do Enem envolvendo a leitura do fragmento de uma crônica. Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Meu muito obrigado e até a próxima.